Olá pessoal, eu sou o professor Viegas, esse é o meu auxiliar técnico, o professor Mendigo, e hoje vamos a mais uma aula de estatística onde eu vou falar de kurtose. Denomina-se kurtose o grau de achatamento ou alongamento de uma distribuição em relação a uma distribuição padrão, denominada de curva normal. A curva normal tem coeficiente de kurtose igual a 0,263 e é classificada como mesocúrtica. Quando a curva é mais alongada que a curva normal, seu coeficiente de kurtose é inferior a 0,263. E esta curva é classificada como leptocúrtica. Quando é mais achatada que a curva normal, denomina-se de taticúrtica e apresenta coeficiente de kurtose maior que 0,263. O cálculo desse coeficiente é dado por C maiúsculo igual ao terceiro quartil menos o primeiro quartil dividido por 2 vezes o percentil 90 menos o percentil 10. Bom, relembrando, que eu já fiz um vídeo sobre quartis e percentis. Eu vou deixar no card desse vídeo e também na descrição. Então é importante que você olhe antes esse vídeo para conseguir entender melhor como se calcula o coeficiente de kurtose utilizando o resultado dos quartis e dos percentis. Exemplo: os dados a seguir referem-se aos salários recebidos em uma determinada empresa. Calcule a kurtose. O primeiro passo, então, vai ser calcular o primeiro quartil e o terceiro quartil. Vamos ver como fizemos isso. Então, aplicando a fórmula que eu já apresentei no outro vídeo sobre quartis e percentis, o I, então, é 1, o N vai ser 40, que são a quantidade de dados que eu tenho no meu exemplo, mais 1 dividido por 4, porque o quartil é dividido em 4 partes iguais. Então, fica assim, O I é 1, o N é 40, 40 mais 1, dividido por 4. 41, então, 41 vezes 1, 41 dividido por 4, então, a posição do primeiro quartil é 10,25. O terceiro quartil, então, é I vezes N mais 1 dividido por 4. Nesse caso, agora, o I vale 3, o N continua sendo 40, 40 mais 1 dividido por 4. Então, 40 mais 1, 41, vezes 3, 123, dividido por 4, ou seja, a posição do terceiro quartil é 30,75. Bom, então agora que nós temos a posição do primeiro quartil e do terceiro quartil, vamos então localizar eles nesse conjunto de dados. A décima posição está na 680 e a décima primeira posição também está 680, ou seja, 10,25 está entre 10 e 11, e como o valor é o mesmo, o primeiro quartil então é 680. Já no terceiro quartil, nós temos o valor 30,75, que está entre 30 e 31. Nesse caso, os valores não são iguais, que nem aconteceu no primeiro quartil. Aqui é 820 e no 31º 860. O que nós temos que fazer primeiro? Calcular a diferença entre 860 e 820. A diferença então é de 40. Depois vamos pegar a parte decimal aqui, que é 0,75, e multiplicar por 40. Isso dá 30. Somando então a 30ª posição, que é 820, mais 30, que seria essa parte decimal de 0,75, o resultado do terceiro quartil é 850. O próximo passo é calcular a posição do percentil 10. Então vamos aplicar a fórmula que já foi também apresentado no outro vídeo sobre quartis e percentis. O I, que é o valor da posição, vezes, entre parênteses, o número de dados que eu tenho, que nesse caso do exercício é 40, mais 1 dividido por 100. Então nós vamos ter aqui 10 vezes 40 mais 1 dividido por 100. Primeiro nós somamos ali então 40 mais 1, 41 vezes 100, que vai dar 410, e dividimos por 100. Ou seja,
o percentil 10 está na 4,1 posição. Claro que não existe essa posição, sempre tem que ser número inteiro, né? Então ele está entre a quarta e a quinta posição. Agora vamos calcular o percentil 90. Aplicando a fórmula, o I é 90, o N é 40, 40 mais 1 dividido por 100. Então 40 vezes 90 deu 3.690 dividido por 100. A posição do percentil 90 então é 36,9. Também está entre a 36ª posição e a 37ª posição. Agora vamos ver como localizar então o percentil 10 e o percentil 90. Primeiro, então, nós já verificamos que o percentil 10 está entre a quarta e a quinta posição. A quarta posição vale 630 e a quinta posição vale 638. Já o percentil 90 está entre a 36ª posição e a 37ª. A 36ª posição vale 960 e a 37ª vale 980. Então, em nenhum dos casos os valores são iguais, eu vou ter que calcular a diferença, né, de 638 menos, ali eu acabei invertendo, mas é 638 menos 630, que dá 8, a diferença. Eu vou pegar esse valor de 8 e vou multiplicar para aquela parte decimal que é 0,1, que deu 0,8. E vou acrescentar então 630 mais 0,8, ou seja, o percentil 10 vale 630,8. Como a diferença ali de 0,1 deu muito pouco, né, o acréscimo. Já na 36ª e na 37ª, a diferença é de 980 para 960. Então aqui deu a diferença de 20, e eu vou multiplicar então pela parte decimal, que é 0,9, né, vezes 20. Então o que eu tenho que acrescentar ali em 960 é mais 18. 960 mais 18 vai dar 978, ou seja, o percentil 90 vale 978. Então, aplicando agora a fórmula da kurtose, então nós temos aqui o C, né? Vamos calcular a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro, dividindo por duas vezes a diferença entre o percentil 90 e o percentil 10. Então, pegando os dados que nós calculamos ali, o terceiro quartil era 850, o primeiro quartil era 680, dividido por duas vezes o percentil 90, que é 978, e o percentil 10, que é 630,8. Vamos calcular as diferenças primeiro. Então, 850 menos 680 deu 670. Embaixo, duas vezes a diferença ali, que deu 347,2. Vamos agora resolver a multiplicação ali, 2 vezes 347,2, que dá 694,4. Então, 170 dividido por 694,4 deu 0,245. Aqui eu acabei repetindo, né, mas seria esse o próximo passo, né? Então agora é só conferir para aqueles nossos gráficos, né, em qual deles que se encaixaria o valor da kurtose, né? Então já dá para ver pelo gráfico ali que ela seria leptocúrtica, né? Então a interpretação é que, como o C é 0,245, ou seja, menor que 0,263, a curva é leptocúrtica, ou seja, os salários apresentam uma distribuição mais alongada do que a curva normal. Então dá para perceber aqui, né, que eles estão mais concentrados, os valores estão mais próximos dos outros, né? Se ela fosse mais achatada, né, os valores seriam mais dispersos, mais afastados uns dos outros. Então eles estão todos concentrados aqui em torno de um mesmo valor. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas. Tirinhas após os créditos.